Olá, vamos retomar a nossa aula 4 sobre os federalistas estadunidenses e a engenharia institucional da nova república nos Estados Unidos a partir de 1787, com a Constituição americana, compreendendo um pouco do desenho do que será a estabilidade institucional combinada com participação popular na chamada democracia liberal consolidada aos longos do século XIX e XX. Nós já vimos agora há pouco alguns elementos do contexto histórico e do debate político da época, no final do século XVIII, que os federalistas estabeleceram, né, essas lideranças políticas nos Estados Unidos, inclusive com um ex-presidente do país, um presidente da Suprema Corte, primeiro presidente da Suprema Corte, um secretário de Tesouro, enfim, lideranças importantes, 3 lideranças importantes ali do início da República nos Estados Unidos, da independência, após a independência, e esses pensadores ditos federalistas, né, defenderam teses importantes que foram aprovadas na Constituinte do país. E naquele contexto histórico, uma preocupação central que eles tinham era a defesa da liberdade, né? A manutenção da estabilidade institucional, mas sempre com as garantias de participação popular, de legitimidade popular nos processos políticos. Lembrando sempre, assim como na aula anterior com Tocqueville, que essa liberdade e essa participação política era entre os iguais, entre os homens brancos. Não incluía os nativos americanos, nem os chamados posteriormente de afro-americanos, que eram os negros trazidos da África como escravos para aquele país nas outrora colônias inglesas, né? Então, ao longo do nosso percurso formativo na nossa aula, já vimos um pouco do contexto histórico e nós temos aqui algumas questões que preocupavam os federalistas nas teses que apresentaram na Constituinte dos Estados Unidos ali no final do século XVIII. A primeira questão importante, que eu espero que ao longo da nossa aula nós possamos refletir, discutir a partir das teses federalistas, é exatamente por que a inovação institucional republicana federalista se tornou a definição hegemônica de democracia no mundo, né? Então, por que aquelas questões, aquelas instituições, aquelas teses que eles aprovaram na Constituição dos Estados Unidos se tornaram aquelas teses a visão hegemônica da democracia liberal ao longo dos séculos XIX e XX, né? Essa é uma questão importante para nós nos dias de hoje. Uma outra questão importante é nós nos questionarmos: existe uma democracia liberal? É possível combinar o liberalismo, que privilegia a liberdade como propriedade e os filtros para a participação popular, com a democracia, que privilegia a igualdade e a soberania popular? É o governo dos pobres, do populacho, como dizia Aristóteles, lá na Grécia Antiga. É possível combinar essas coisas? Essa é uma pergunta importante. Uma terceira questão importante é: a engenharia institucional federalista pretendia constituir de fato uma democracia? Os federalistas olhavam de forma muito desconfiada para a democracia, assim como Tocqueville também, ao olhar para as disputas políticas na França no final do século XVIII, ali, na época da Revolução Francesa. Esses pensadores que vão se tornar os pensadores da democracia, segundo a cultura política predominante até os dias de hoje, na ciência política, eles são a raiz de estados republicanos e olham com muita desconfiança para modelos democráticos, porque na visão deles esses modelos trariam instabilidade institucional e poderiam gerar corrupção dos povos. Então, eles na verdade olham com muita preocupação para a democracia, né? Ou para experiências democráticas mais radicais, pelo menos. O ponto de partida dos federalistas é exatamente discutir a natureza humana, assim como Maquiavel, que nós vimos na aula 2. Para pensar a política e os modelos políticos,
inclusive o modelo republicano que eles estavam defendendo na sua época, era preciso compreender e tomar como ponto de partida essa questão da natureza humana. E para os federalistas, a tradição do contrato liberal, oriundo de autores como John Locke e Thomas Hobbes, que partem de uma perspectiva de que o homem é o lobo do homem, a natureza humana tende à corrupção, tende à usurpação do poder por alguns, tende à destruição das estruturas políticas, né? Por isso era preciso haver sempre pactuação social, contrato social, né? O ponto de partida dos federalistas é esse, a necessidade do contrato, a necessidade de conter o homem com a soberania do próprio homem, ou seja, de pensar o poder a partir da perspectiva de que ele pode sempre ser corrompido. Maquiavel já nos trazia isso na aula anterior do desafio da política. Então, era preciso olhar para o modelo político, para as instituições, sempre nessa perspectiva de que o homem pode destruí-las. Então, nessa perspectiva da natureza humana como algo ruim, o homem toma como ponto de partida a sua própria maldade, né? Era preciso evitar a grande corrupção que os federalistas trazem, que Tocqueville também trouxe na nossa aula anterior, é a corrupção da tirania da maioria. Então, processo de radicalização democrática em que a maioria prevaleça e submeta as minorias era algo de corrupção da liberdade, na visão deles. Então, era preciso de filtros institucionais republicanos que contivessem a tirania da maioria, partindo do princípio de uma natureza humana com tendências à sua própria corrupção. Então, por isso era preciso freios ao poder político, para que a natureza humana fosse contida, né? E aí, nessa concepção pessimista da natureza humana, existe o desdobramento da tendência a projetos arbitrários e tirânicos, né? Então, é preciso que a estabilidade e força institucional prevaleçam para que o poder possa frear o poder. Os federalistas diziam isso, o poder deve frear o poder. E a vigilância constante contra a corrupção da tirania da maioria. Então, esse é o ponto de partida de toda a engenharia institucional dos federalistas, nesse modelo republicano e liberal que eles vão estabelecer, que privilegiava fundamentalmente a defesa da propriedade, a partir de John Locke e Thomas Hobbes, autores contratualistas, autores do chamado contrato social na tradição da teoria política moderna, entre os séculos XVI e XVIII. Então, é muito importante que nós possamos entender isso, e no próximo bloco nós vamos seguir com a discussão da engenharia institucional dos federalistas e ver como esse modelo republicano se tornou o padrão de democracia liberal burguesa dos séculos XIX e XX. Vamos juntos!